Beleza. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Singleton. Ele é um método um padrão um pouco polêmico aí. Muita gente fala que ele não é um padrão, muita gente fala que ele é um antipadrão. Mas independente do que ele seja, ele traz um conceito muito importante, que é você conseguir compartilhar uma instância de algo através da sua aplicação. E aqui não precisa ser necessariamente uma instância, pode ser um valor, pode ser um estado, né? Então vamos supor que eu estou falando de front-end, vamos supor que eu tenho um site que eu tenho o modo claro e escuro e todos os meus componentes sabem o que o usuário escolheu, se foi claro ou escuro. E isso vem através do quê? De alguma coisa, de algum padrão, de algum singleton, de algum estado que fala, ó, o estado é claro ou escuro. Se eu estou falando de back-end, vamos supor que eu tenho lá dois controllers que precisam ter acesso, como a gente vai fazer no exemplo aqui, a um contador, né? Então, número de vezes que o usuário entrou na aplicação. E eu tenho dois controles diferentes que precisam ter acesso a isso. Então, é para isso que serve o singleton, né? Então, aqui no exemplo, fiz uma classe aqui de counter, né? O exemplo clássico de singleton fala não. Nos exemplos clássicos, geralmente, singleton se faz com classes. Eu vou mostrar aqui com classe, sem classe. Mas beleza. Então aqui eu tenho this.counter é igual a 0. E aí eu tenho três métodos, né? Um para retornar o meu counter. Outro para incrementar meu contador. E outro para decrementar meu contador. Legal. Então vamos supor que aqui no meu index eu tenha duas funções que vão representar duas partes diferentes da minha aplicação. Eu vou ter a função A, parte A, né? Para ficar mais bonito o nome. E eu vou ter também a parte B, né? Só um detalhe, se você estiver acompanhando aí, vai no teu package.json e muda o type para module, tá? Porque a gente vai usar módulos aqui, em vez da gente ter que usar o... Então, vou chamar um arquivo, eu não preciso chamar, tipo assim, counter, vendo de require, né? Não preciso fazer isso aqui, eu consigo dar um import, né? Import, counter, from, etc. Assim como a gente viu no vídeo sobre módulos. Legal. Então aqui, vamos supor que eu tenho duas partes aqui, elas vão rodar juntas, né? Então, parte A. Deixa eu só, né, para ninguém reclamar, deixa eu só deixar na nomenclatura correta de função aqui. Correta para quem programa em Camel Case, né? Beleza. Então aqui eu vou ter o counter, mas antes eu preciso importar o counter, né? Então eu vou importar esse carinha aqui, essas funcionalidades aqui, eu vou importar nesse arquivo aqui. Então eu vou dar import counter from .barra counter.js. Legal. E aí dentro da parte A aqui, eu vou instanciar esse cara, né? Opa. Então eu vou falar que o meu counter é igual a um new counter, eu preciso instanciar esse cara. E aqui vamos supor que eu vou querer pegar meu counter e incrementar ele 3 vezes, tá? Então, incremente, né? Vou incrementar 1, 2, 3. E aqui no final eu vou querer ver se realmente incrementou 3. Então é counter.getCount, né? Que o getCount que a gente viu aqui, ele vai só pegar o meu contador e vai retornar. Legal. Então, se eu ver aqui, ó, vamos deixar um pouco mais legível. Vamos colocar aqui, ó, parte A. Beleza? 3. Então tá certo, né? Mandei incrementar meu contador em 3. Legal. Mas, vamos supor que a parte B precise saber o estado atual do meu contador. Como eu consigo fazer isso? Você pode simplesmente falar, pega essa instância do counter e joga aqui para cima, né? Beleza, você está corretíssimo. Mas, nesse exemplo, a gente está falando de dois lugares diferentes. Então, eles não têm acesso a esse cara. Então, o que você poderia falar? Tá, beleza, então. Então, a gente vai instanciar de novo o counter. Vamos só copiar aqui.
Você já deve ter visto que deu errado ali, né? Parte B. Tá. E aqui vamos falar que eu quero incrementar 2 vezes. Ou seja, se eu tô falando do mesmo contador, isso aqui devia estar parte A 3, porque eu somei 3. Mas a minha parte B devia estar 5, né? Porque eu somei mais 2 vezes o mesmo contador. Então é para isso que serve o singleton. Como eu consigo fazer com que a parte B comece a incrementar o meu contador a partir do que a parte A deixou, né? Que deixou com 3. Aí que entra o singleton. Só isso aqui não vai ajudar, porque eu estou instanciando de volta aqui, né? E se eu tirar esse cara, essa função não faz ideia do que seja counter, então vai dar errado. Beleza. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então a gente precisa que esse cara aqui saiba se ele já foi instanciado ou não, né? Então se ele já foi instanciado, ele inicializa. Se ele ainda não foi instanciado, quer dizer, se ele já foi instanciado, ele vai retornar as mesmas características que ele já tinha. Se ele não foi, ele vai se instanciar de volta. Talvez ficou meio zoada essa explicação, mas vocês vão ver na prática aqui. Então eu vou criar uma variável aqui, chamada de instance, pode ser qualquer outra coisa, ou já instanciou, enfim. E aqui no meu construtor, que é o que eu chamo quando eu crio, quando eu instancio a classe, eu vou ver se já tem alguma coisa na minha instância, né? Se já tiver, eu vou dar um throw new error aqui, e eu posso falar já instanciado, né? E se eu ainda não instanciei, ou seja, se eu não cair nesse if aqui, o que eu vou fazer é falar que a minha instância é igual ao meu this. O meu this é toda a minha classe, vamos explicar desse jeito. Talvez caiba até um vídeo falando sobre o que é o this. Então. E aí agora eu não vou mais exportar a minha classe. Eu vou exportar uma outra coisa. Eu vou, por exemplo, instanciar eu vou instanciar o meu contador aqui, né? Então, posso falar counter é igual a um new counter. Legal? E aí, eu posso, por exemplo, exportar o meu counter. Certo? Então, agora, se, por exemplo, eu vier aqui, eu não preciso mais instanciar meu contador aqui. Eu posso instanciar direto o counter. Olha aí. Por quê? Porque todo esse trabalho de eu instanciar meu counter, eu estou fazendo no meu arquivo counter. E eu só estou compartilhando, eu só estou exportando o meu counter já instanciado. Então aqui, como você pode ver, eu vou ter que reiniciar só para ficar no mesmo padrão de antes, né? Então, estou no meu index aqui. Legal. Eu incrementei meu counter 3 vezes aqui, né? E ele logou aqui parte A. E a minha parte B sabe que terminou com 3. Então, ela vai colocar 4, 5, entendeu? Porém, a gente não precisa usar classes. A gente pode fazer direto usando objetos. A gente pode simplesmente deletar tudo isso. E aí, a gente esquece essa ideia de instância e a gente começa a trabalhar com os módulos como sendo os singletons, tá? Eles não são de fato assim da mesma forma que a gente fez aqui, mas eles trabalham da mesma forma. E vocês vão entender agora. Porque eu posso vir aqui e declarar uma variável chamada counter, igualzinho antes. E aí eu posso criar um objeto. Então eu posso falar que o meu counter object, por exemplo, ele tem os mesmos métodos que a minha classe tinha. Então eu vou ter um getCount aqui, getCounter pode ser. Ele vai ser eu estou fazendo super resumindo aqui, mas ele vai ser uma arrow function que vai retornar meu counter.
eu vou ter um increment, né? O increment vai pegar o meu counter e aumentar ele. E eu vou ter o meu decrement, que vai fazer decrement, que vai diminuir o meu counter. Menos, né? Opa, menos. E aí, eu posso exportar o meu counter object, né? Export default, né? Vamos dar um export default. Beleza. E aí, aqui no meu index, o que ele tá reclamando? Counter is not a function. Ah, tá, claro. E aqui no meu index, eu posso chamar de novo, né? Posso chamar ele de novo. Vamos só mudar aqui. Peraí. Export default, vamos deixar export default. E aí ele tá falando o quê? Get counter, né? Get counter, por isso que ele tá reclamando. Beleza. Então, vamos só reiniciar aqui. E aí, get count, onde é que tem get? O que eu escrevi errado, né, cara? Vamos mudar aqui para get count, vai. Beleza. Show. E aí você pode ver que funciona da mesma maneira. E de uma maneira bem mais resumida, né? Por quê? Porque módulos funcionam como singletons. E aí, como eu consigo deixar isso um pouco mais claro? Vamos supor que eu tenho aqui, vamos isolar, né? Parte A.js, parte A da minha aplicação e a parte B.js. Eu posso chegar nessas duas aqui e vamos supor que eu vou estar fazendo a mesma coisa daqui, né? Eu vou estar dando import counter na minha parte A. E aí, aqui, eu vou mandar incrementar também. Então, eu vou mandar incrementar na minha parte A aqui, 3 vezes. E na minha parte B, eu vou fazer a mesma coisa, né? E aqui no meu index, vamos supor que eu vá querer incrementar mais 3 vezes, beleza? O que vai acontecer aqui? Mas antes eu preciso importar esses caras, porque você vai ver que eles vão funcionar como um singleton, né? O próprio módulo. Então eu posso vir aqui e dar um import só o arquivo, né? Então parte A.js e o parte B.js. E aqui é um ponto barra e aqui é um ponto barra. Legal. O que vocês acham que vai aparecer aqui, né? Vai aparecer 9. Por quê? A minha parte A eu estou incrementando 3 vezes. Aí eu vou para a minha parte B, estou incrementando mais 3 vezes. E você pode ver que parte A e parte B aqui não tem conexão nenhuma, né? São duas partes diferentes, dois arquivos diferentes. E no meu index, né, no meu ponto de partida, eu estou importando esses dois arquivos, né? E eu estou contando mais 3 vezes. Ou seja, quando eu mandar dar um console log no counter .getCount, vai aparecer o quê? 26 é ótimo, porque eu tô salvando várias vezes. Mas se eu reiniciar tudo de volta aqui, console log counter.getCount, calma aí que vai dar 9. Então salvei, agora sim, vamos lá. Vai dar 9, porque de novo, a minha parte A contou 3, a minha parte B contou 3, e aí o meu index... como é que eu posso explicar isso melhor? O meu index está importando a parte A. A parte A está indo lá no counter, vendo que ele está 0 e está incrementando 3. Aí meu index vem aqui, beleza, executei a parte A, vou para a parte B. A parte B está
pegando o que a parte A deixou, que era 3, incrementando mais 3. Então já são 6. Beleza. Depois que a parte B executou, o meu próprio index tá indo lá no contador e incrementando mais 3. Beleza? E aí aqui no fim, eu tô vendo que isso é fato, né? E aí você pode ver que você não precisa necessariamente criar essa classe, você não precisa ver se já instanciou, porque a modularização do JavaScript já está fazendo isso. Então, se você ver aqui no counter, no próprio counter, olha aqui que simples. Você tem um objeto e você tem uma variável aqui, né? Dentro do arquivo counter. E aí você não precisa ver se já tem instância, se não tem instância, se já tem instância, se joga um erro, enfim. E aí, quais são os pontos positivos do singleton, né? Daquele singleton que a gente fez com classe. Você poupa memória, porque você não precisa ficar instanciando, você não precisa ficar fazendo um monte de maracutaia ali. Há quem diga que o próprio singleton é uma maracutaia. Mas você não precisa... Você pouparia a memória, né? Instanciando só uma classe. E o singleton também vai te introduzir essa ideia de compartilhar estados, compartilhar instância, né? Mais de um lugar que a gente viu aqui, parte A e parte B, terem acesso à mesma informação, da onde ela parou. Mas tem bastante pontos negativos. Se a gente está falando do mercado de trabalho e tal, é horrível para testar, pode ficar muito ruim para testar, mas não quer dizer que ela nunca deva ser usada. Se você tem uma aplicação simples ali e um singleton vai resolver, use o singleton. Mas no JavaScript moderno já não é mais necessário você fazer tudo aquele esquema de classe, ver se já tem instância, enfim, tudo que eu já mostrei aqui, porque você consegue fazer de uma maneira muito mais simples, né? Você consegue só exportar, porque o próprio módulo já trabalha como um singleton, né? Então é isso. Esse foi o padrão singleton. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você quiser ler mais um pouco, fica aí minha recomendação do patterns.dev. Provavelmente eles implementaram um pouco diferente aqui, mas no fim é a mesma coisa. Você vai ter um counter, uma instância, você verifica, mostra o erro exato. Enfim, valeu, até o próximo vídeo.